só complementando. Claro. Dentro do que tu também tinha comentado, Alexandre, a conversão ela gera limites. Nós vivemos justamente em um mundo em que não quer limites, não aceita limites. A palavra de Deus é a nossa, nós sempre dizemos, né? É a nossa regra de fé, é o nosso padrão. Pessoal, primeiro pontuar uma questão importante, a gente não está aqui falando de nenhuma igreja em específico, né? A gente está pegando exemplos geral, do que a gente vê no cenário geral brasileiro e fora do Brasil. Pegando aqui o gancho que o Bernardo colocou, né, uma pregação bíblica, eu achei aqui uma postagem que eu tinha salvado do Instagram, falando sobre a igreja Reborn, né? Agora a gente está aí pelo amor de Deus. na onda do bebê Reborn, né? Agora é a igreja Reborn. Reborn, para quem não sabe, significa nascido de novo, né? E veja que o que o comentarista colocou. Vivemos tempos onde igrejas são montadas como bonecas Reborn. Tem pele macia, aparência impecável, cheiro de novo, mas não choram, não respiram, não se movem sozinhas, só respondem quando manipuladas. Elas têm culto, mas não têm clamor. Têm membros, mas não têm discípulos. Têm líderes, mas não têm profetas. Profundo isso, né? Se movem, mas não choram. Meu Deus. Tem membros, mas não tem discípulos. Tem líderes, mas não tem profetas. É importante salientar, gente, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas não querem ter tempo para nada, e a palavra é não querem ter tempo. Né? O Brasil é um dos países da América Latina onde as pessoas são mais agitadas, estão sempre correndo, sempre buscando algo. Né? Não é à toa que as pessoas têm 2, 3 empregos, né? Não tem tempo para a família. As mídias sociais reduzem ainda mais a nossa concentração, a nossa capacidade de captar informação, a nossa capacidade de processar informação, né, por conta própria. Não é à toa aí que 70% dos que chegam na faculdade são analfabetos funcionais. Né? Então, Bernardo está falando de educação. Né? As pessoas não querem ler, não querem aprender, não querem ouvir durante uma hora inteira um pregador, um pastor falar a palavra de Deus. Então elas estão encontrando igrejas que têm um plano de negócio, né, Juarez? Que elas têm um projeto de negócio para apresentar para essas que estão aderindo a esta comunidade. Eu ia entrar nessa linha, agora tá o bigode aqui do caso. Eu ia entrar para não ter desconcentrado. O Augusto. As pessoas estão entrando por uma linha de falta de tempo, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Aí a gente entra na questão que o Bernardo trouxe. São tantos artifícios que são criados para gerar experiência para as pessoas na igreja, né? São tantas coisas, tantas atividades que falta o foco, muitas das vezes, né, no principal, que é o culto. Entregar o seu louvor, a sua adoração a Deus e receber a resposta de Deus através da palavra do pregador, né? E as pessoas estão acostumadas, justamente por essa geração de tudo ser muito rápido, tudo ser sempre acelerado, estão perdendo o hábito de entender o que é servir. As pessoas não querem mais servir, elas querem ser servidas. Né? A gente paga para alguém fazer aquilo que nós não estamos mais dispostos a fazer. As coisas que o homem resolvia em casa, hoje você tem pessoas que você contrata, vai lá e faz. O Bernardo falou aquela vez sobre marido de aluguel, né? Você contrata um marido de aluguel para fazer todas as atividades de casa que antes o esposo fazia, né? Hoje você contrata uma diarista, né? Não tem problema em relação a isso, só fazendo uma analogia. Então hoje a gente vai para uma igreja onde tudo já está pronto, a gente não se envolve, nós não temos mais uma vivência de fé, né? A gente vai para a igreja e é muito comum ver isso nas redes sociais, as pessoas falam assim: no domingo posto uma foto do culto dizendo recarregando as energias, né? Vim me recarregar para a semana, como se a vida prática cristã, como se servir a Deus fosse baseado com o que a gente vive ou que a gente se alimenta no culto, quando a vivência cristã é aquilo que a gente vive no dia a dia. Né? Quase a questão da academia. Exatamente. Tá pago, né? Hoje eu fiz, tá pago. Eu acumulo santidade no domingo para viver o resto da semana do jeito que eu quero. E a vida prática não é assim. Né? Nós buscamos a Deus todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias nós buscamos a presença de Deus.
Nós passamos por um processo de santificação até o dia que ele venha nos buscar, né? Porque nós sabemos que hoje nós podemos estar bem, cheios de unção, expulsando demônios. Amanhã, se a gente ratear, a gente está escorregando e cometendo erros que nos arrependeremos de forma muito grande. Então, a gente precisa entender que a vida prática, aquilo que a gente vive no dia a dia, que a gente serve ao Senhor diariamente, isso é uma prática de quem realmente está convertido. Não frequentar os domingos, senão a gente entra naquela lista que se tornou sobre uma fé parecida com a nossa, de frequentar as missas somente aos domingos. Mas durante a semana bebe, bate na mulher, às vezes está usando drogas, está vivendo em baladas, está vivendo uma vida de traição, de infidelidade, mas eu vou às missas aos domingos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu já falei isso aí em um outro episódio também, bem, é isso aí, né? Essa mesma comunidade de fé, se a gente pode dizer assim, né? Que é bem grande ainda. Tem os seus ídolos, né? Feitos de inúmeros materiais lá, né? Madeira, porcelana, tudo que é naipe, né? Mas a gente vive num contexto onde também, onde nós vivemos, a nossa comunidade de fé, muitas vezes também tem os seus ídolos, né? Só que eles são de carne e osso, né? Às vezes estão lá, sentadinhos lá em cima, não falam, não respiram, não levantam a mão, não fazem nada, né? Estão ali para enfeitar estão lá de bibelô de púlpito, né? Queria aproveitar isso que você está falando, Bernardo. Justamente na adesão religiosa também tem isso. Tá? As pessoas não passam por uma experiência genuína